Irmãos, irmãs, queridos, boa noite. Eu queria convidar vocês para a leitura de um texto da palavra do Senhor, profeta Jeremias, capítulo 17. É a partir desse texto que eu gostaria hoje de falar com vocês sobre o tema confiar em Deus. Esse é o tema que eu espero o Senhor me dê graça para poder repartir com vocês agora. Jeremias capítulo 17, versículos 5 a 10, a palavra do Senhor diz assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Amém. Vamos orar. Essa é a palavra do Senhor. Ele quer falar conosco, Ele já falou conosco através das orações e dos cânticos, mas Ele ainda vai falar conosco através da sua palavra. Então eu convido você a pedir nesse momento, você mesmo, ao seu Deus, ao seu Pai, que fale com você pelo poder do Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Pai, eu louvo o teu nome pela tua infinita misericórdia. O Senhor é Deus de graça, Deus de perdão, Deus de amor. O Senhor nos envolve o tempo todo com teu carinho, Pai. Somos gratos ao Senhor por isso. Pai, como prova do teu amor, o Senhor nos dá a tua palavra. Na tua palavra o Senhor nos fala, na tua palavra o Senhor nos alerta, na tua palavra o Senhor nos corrige. E tudo isso porque o Senhor é um Pai amoroso, que corrige os filhos que amam, que corrige os filhos que tem, porque os ama a todos. Esse é o Senhor. Pai, nós abrimos o nosso coração para receber a tua palavra. E pedimos que o teu Espírito fale conosco, pelo poder que apenas o teu Espírito tem, de trabalhar no mais íntimo do nosso coração, de nos convencer das coisas, e de nos aproximar do Senhor. Que o teu Espírito faça essa obra, Pai, para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, eu confesso que eu não estava previsto, pregar hoje, mas falar com vocês sobre esse texto já era alguma coisa que estava no meu coração há algum tempo. Então, eu entendo que Deus preparou essa condição hoje, essas circunstâncias, para que eu pudesse trazer para vocês essa mensagem que o Senhor depositou no meu coração. Nós lemos um texto de um profeta que teve um ministério dificílimo. O ministério de Jeremias está entre os mais difíceis que nós encontramos nas Escrituras, porque Jeremias teve que ministrar nos anos finais, em que Judá era um reino independente, tinha ainda controle de si mesmo, o reino de Judá, não tinha ninguém mandando sobre ele, mas nessas condições Judá se afastou do Senhor, e por se afastar do Senhor, o Senhor precisou disciplinar o seu povo, e Deus fez isso usando os babilônios.
Os babilônios eram um império que estava surgindo a leste da Palestina naquele momento. Esse império foi crescendo, dominou o império anterior, não é, que tinha conquistado muitas regiões, menos Judá, tinha conquistado inclusive o reino do norte, né, o reino de Israel. Esse império era o império assírio. O reino de Judá foi poupado, Deus protegeu o reino de Judá. Mas como Judá não se arrependeu dos seus pecados, Deus usou esse outro império que estava surgindo, o império babilônico, para trazer correção para o seu povo. Então Jeremias ministrou nesse tempo difícil, quando Judá ainda era independente, mas estava longe de Deus, e logo depois, nos primeiros anos em que Judá foi conduzida ao cativeiro, né? Judá esteve cativa dos babilônios. Quando a gente lê o profeta Jeremias, a gente percebe muito claramente qual foi a natureza do pecado que o povo de Judá, o reino de Judá, cometeu. Judá cometeu o pecado, gente, de abandonar, de se afastar do verdadeiro Deus, trocando o verdadeiro Deus por deuses falsos. Se vocês derem uma lida com calma, nos primeiros 4 versículos desse capítulo 17 de Jeremias, vocês vão perceber esse pecado de Judá claramente delineado, né? Me permitam ler para vocês aqui. Diz o texto, começando, aliás, né, um detalhezinho, se você está com a sua Bíblia e quiser ficar com ela aberta nesse texto, como a gente vai voltar o tempo todo aqui, isso provavelmente vai te ajudar também. Jeremias 17, 1-4 diz assim: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, e um diamante pontiagudo gravado nas tábuas do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos, junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos, os lugares de culto aos falsos deuses, né? Darei por causa do pecado em todos os teus termos. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheceste. Na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. O que está sendo descrito aqui é o pecado de idolatria. Esses altos, né, debaixo de toda árvore frondosa, sobre os outeiros, eram os locais de culto pagão, eram os locais onde os deuses dos povos ao redor de Judá eram adorados, e Judá importou essas práticas para dentro do seu território, passou a se consagrar a esses falsos deuses, ao invés de permanecer fiel ao Senhor. E eu vejo aqui no versículo 2 uma coisa muito interessante, porque vejam só, né, o povo de Judá estava cometendo esse pecado, idolatrando, adorando falsos ídolos, abandonando o Senhor, mas aí o versículo 2 diz assim: seus filhos se lembram dos seus altares. Presta atenção nessa expressão, seus filhos se lembram. A idolatria daquele povo não ia trazer reflexos apenas sobre eles, ia trazer reflexos também sobre seus filhos. Os filhos deles seriam vítimas também da idolatria que os seus pais estavam cometendo. Gente, isso aqui é um alerta muito sério, que Deus está nos trazendo nesse momento. Deixa eu trazer isso daqui agora, para a nossa realidade enquanto cristãos, enquanto seguidores de Jesus. Se você se afasta do Senhor, você não compromete apenas a sua vida, você compromete a vida dos seus filhos também. Se você deixa o seu coração esfriar em relação a Deus, se você, e nós sabemos os sinais, não é, de um esfriamento do coração em relação a Deus. Eu acho que eu já não preciso mais ir ao culto todo domingo, isso é coisa de gente fanática, né? Eu vou 2 vezes por mês, né? De repente você está indo 1 vez por mês só, né? Só aparece aqui no culto de ceia. O que está acontecendo com seus filhos enquanto o seu coração se afasta do Senhor? Muitas vezes o coração deles vai ser vitimado também pela mesma frieza, e lá na frente, quando você se arrepender, quando você voltar e dizer: Deus, me perdoa pelo que eu fiz, eu me afastei, mas agora tem misericórdia também dos meus filhos, porque nesse período em que eu me afastei, os meus filhos se afastaram do Senhor também. Vocês estão entendendo o perigo?
comprometer não apenas a geração atual, mas comprometer também a próxima geração. Significa que a própria igreja vai estar mais fraca na próxima geração, porque nós nos tornamos mais fracos, abandonando o Senhor no presente. Isso é um alerta gravíssimo para nós. Agora, a palavra de Deus, ela é sempre muito enfática ao condenar esse pecado específico que Judá cometeu, que foi o pecado da idolatria. E Jeremias, então, como ele teve que ministrar num contexto onde esse pecado era o que ele confrontava todos os dias, quando andava pelas ruas, o que ele via era as pessoas abandonando o Senhor, ele tem algumas imagens muito fortes sobre isso. Você for, por exemplo, ao capítulo 2, versículo 13 de Jeremias, você vai encontrar o Senhor falando através do profeta a seguinte coisa, olha só: porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas. A outra versão diz cisternas rachadas, que não retém as águas. Deus está comparando aqui o pecado de idolatria daquele povo com a atitude daquela pessoa que, ao invés de ir até uma fonte de água límpida, vai beber água de uma cisterna rachada. Um detalhe, alguém aqui já viu uma cisterna? Sabe o que é uma cisterna, né? A cisterna é um reservatório geralmente construído para acumular a água da chuva. Em regiões onde as secas são frequentes é muito importante, porque junta água. Agora, ninguém em sã consciência, podendo escolher entre água de uma fonte e água da cisterna, vai beber água da cisterna. A água da cisterna geralmente tem um gosto ruim, é uma água que fica parada. E uma cisterna rachada significa o quê? Significa que ela não está retendo água. Deve ter no máximo ali um pouquinho de lama, talvez, não é? Resultado da água que passou por ali e vazou. Então vejam só que loucura é a idolatria. A idolatria, abandonar o Senhor por qualquer outra coisa, é trocar um manancial de águas vivas por um poço, uma cisterna, que não tem nada a não ser um pouquinho de água barrenta ali dentro. Deus está dizendo, meu povo fez isso. Parece loucura, mas o povo do Senhor fez isso. Agora vejam bem, ligado a esse pecado, que é o pecado de abandonar o Senhor, muito intimamente ligado a esse pecado, há um outro pecado que Judá comete. Aqui o capítulo 17 trabalha sobre isso, que é o pecado de confiar na força humana. O profeta estava anunciando que Deus iria punir a infidelidade do povo, usando os babilônios para isso, né? Empregar aquele império para corrigir o seu povo. Bom, Judá já tinha o hábito de, quando alguma ameaça externa aparecia, ao invés de confiar no Senhor, procurar o auxílio de outros poderes ao redor. Isso já tinha acontecido, para vocês terem uma ideia, mais ou menos 100 anos antes do profeta, um pouco mais, um pouco menos, na época do profeta Isaías. Na época do profeta Isaías, a situação era outra. O império que ameaçava era a Síria. E quando Judá se viu cercado pela Síria, houve um momento em que Judá pensou em pedir auxílio do Egito. Pedir força, pedir reforço militar do Egito. Aí Deus entrega uma palavra para o povo, através de Isaías, né? Estamos aqui, como eu disse, num período anterior. Ele entrega uma palavra para o povo através de Isaías, está em Isaías capítulo 30, versículos 1 a 3, dizendo o seguinte: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim, e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, buscando o refúgio de Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão. O que Deus estava dizendo ali é que o resultado dessa confiança no poder humano seria a completa frustração, porque o poder humano não poderia livrar aquele povo. Lá no tempo de Isaías, o povo se arrependeu, o rei Ezequias buscou o auxílio do Senhor e Deus poupou Judá. Judá não foi conquistada pela Síria, mas agora, novamente, né, quase um século depois, na época de Jeremias, agora o povo novamente estava planejando fazer isso, buscar em outros poderes, em outras forças, sustento, auxílio para resistir
aos seus inimigos. A palavra do Senhor quer nos lembrar hoje à noite, queridos e queridas, que há duas posturas básicas que os seres humanos podem adotar. E aqui eu falo de forma geral. Há duas posturas básicas que os seres humanos podem adotar. A primeira é a confiança naquilo que é humano, a confiança na força humana. A outra postura, a segunda, é a confiança no Senhor. Só existem essas duas posturas. Nós podemos literalmente dividir a humanidade toda em duas metades. Aqueles que confiam apenas no Senhor e aqueles que confiam no poder humano, na força humana, no braço humano, como a Escritura fala muito frequentemente. Ora, se só existem duas posturas, isso quer dizer que não há um lugar neutro no meio, sabe? Estão entendendo isso? Não há um lugar neutro, onde você pode dizer, não, eu não estou nem num nem no outro, eu estou aqui no meio, não existe esse lugar. Ou você confia em Deus, ou a sua confiança está depositada em Deus, e integralmente em Deus, ou então você está depositando a sua confiança em qualquer outra coisa, você está depositando a sua confiança em ídolos que não podem te ajudar, você está colocando a sua confiança na força e no poder do braço humano. Ora, se só existem essas duas posturas, essas duas posições, essas duas atitudes básicas, é muito importante que a gente possa dizer em qual delas nós nos encontramos. E hoje a pergunta que a palavra de Deus faz para você é a seguinte: em qual dessas posições você se encontra? Você está entre os que confiam no Senhor, ou você está entre os que confiam no poder do braço humano? Para a gente tentar esclarecer um pouquinho esse assunto, eu vou destacar algumas verdades aqui que me parecem importantes no texto. E a primeira delas é a seguinte: a confiança no braço humano, a confiança na força humana, sempre é idolatria. Esse é o meu primeiro ponto. A confiança no braço humano sempre é idolatria. É muito importante perceber isso, eu peço a sua atenção, porque é um ponto aqui realmente muito, muito central. É isso que a gente encontra aqui no contexto de Judá. No contexto de Judá, e vejam bem, é por isso que o assunto é tão sério para Deus. Alguém pode dizer assim, mas peraí, por que Deus está tão preocupado assim, de Judá procurar o auxílio do Egito? Não, é só uma aliança política, o que é isso? Todo mundo faz, não é? Geopolítica é assim, então um mais fraco busca o auxílio de um reino, de um estado, de uma nação mais forte, isso é uma coisa absolutamente normal? Não, isso não é normal. Isso realmente representava um grande problema para Deus, pela simples razão de que para aquele povo, naquela época, não era apenas aliança política. Entendem isso? Quando Judá pensa em procurar o auxílio do Egito, quando Judá começa a cogitar procurar o auxílio do Egito, quando ela começa a examinar a sua situação e dizer, bem, os babilônios estão aí nos ameaçando, então, quem sabe o Egito vai nos ajudar a resistir. Na cabeça daquele povo, não era apenas a nação do Egito, não eram apenas os exércitos do Egito, eram também os deuses do Egito. Essa atitude significa dizer, bom, parece que o nosso Deus, o Senhor dos exércitos, não está podendo nos livrar. Então, quem sabe os deuses do Egito vão nos ajudar nessa situação. A gente percebe claramente isso quando a gente lê o capítulo 2 de Jeremias. Eu já li com vocês aqui o versículo 13, que é onde Jeremias, trazendo a palavra do Senhor, através de Jeremias, a palavra do Senhor diz, o meu povo me trocou, eu sou a fonte de águas, mas ele me trocou por uma cisterna rachada. No mesmo capítulo, no versículo 18, Deus diz assim, agora pois, que lucro terás indo ao Egito, para beberes as águas do Nilo, o grande rio do Egito, né? Ou indo à Assíria para beberes as águas do Eufrates. É interessante porque no mesmo capítulo está a ideia de beber, deixar a fonte de águas límpidas e beber da cisterna. E aqui está falando em beber desses rios. O contexto indica que o que está na mente do Senhor aqui ao trazer essa palavra é a ideia de culto, né? Trocar o Senhor, trocar a fonte de águas vivas por cisterna é uma figura, é uma metáfora para a atitude do povo de Judá que foi trocar o Senhor por falsos deuses.
Então isso está muito claro, quando 5 versículos depois, no versículo 18, o contexto fala ainda em beber as águas, né? Ir ao Egito para beber as águas do Nilo. O que é esse beber as águas do Nilo? Não é simplesmente beber da água do rio, é se abeberar da religião dos egípcios, é tomar para si os deuses dos egípcios. O que é beber das águas do Eufrates? É tomar para si como sendo válido, como sendo operante na sua vida, a religião falsa daqueles homens da região da Assíria e da Caldeia. É isso que está em mente aqui. Então notem, queridos, nós não estamos falando apenas de alianças, não estamos falando apenas de estratégias, não estamos falando apenas de usar alguma coisa humana e quem sabe Deus não vai se incomodar com isso, porque no fundo o que existe aqui é uma profunda incredulidade em relação ao Senhor. É isso. Quando eu penso em depender de qualquer outra força, o que eu estou fazendo é dizer que eu não creio no Senhor. Eu não confio no Senhor. Eu não acho que o Senhor é poderoso para me livrar, para agir na minha vida, para fazer na minha vida aquilo que eu preciso que Ele faça. Eu diria para vocês que essa é uma questão muito atual. Muito atual. A igreja, não poucas vezes, a igreja, eu falo aqui de forma geral, a igreja reproduz os mesmos pecados cometidos por Judá. Estou falando da igreja do Senhor, essa da qual nós fazemos parte, né? A grande igreja do Senhor. Muitas vezes, a igreja comete os mesmos pecados que Judá cometeu. Eu diria que se há uma diferença hoje, é apenas a seguinte: nós tornamos os nossos ídolos mais sofisticados. Entendem isso? É muito grosseiro pegar um pedaço de madeira, fazer ali uma estátua e ficar se ajoelhando diante dela e dizendo: ó, tu és o meu Deus, né? Isso é muito grosseiro. Aliás, deixa eu fazer um parêntese aqui para dizer, leiam por favor depois com calma os capítulos 43 e 44 do profeta Isaías, porque eu acho fantástico a maneira como a palavra do Senhor ali descreve a falsidade da idolatria. O Senhor, através do profeta, num determinado momento, diz assim: um homem vai até o campo, derruba uma árvore, traz essa árvore, corta ela em pedaços, com um pouco dessa madeira, ele se aquenta do frio, com a outra parte da madeira, ele prepara uma refeição para ele, e aí depois de ter comido, com a outra parte da madeira que sobrou, ele faz uma estátua e se ajoelha diante dela, dizendo: ó, tu és o meu Deus, me salve. Gente, o profeta está sendo irônico, porque Deus está dizendo: olha que loucura é isso, a mesma árvore que você derrubou, você se esquentou com o calor da madeira que queimou, você preparou comida com a outra parte, e agora você faz um Deus para você. Ora, isso não é um Deus. O próprio profeta vai dizer no mesmo capítulo: vocês estão se apacentando de cinzas, vocês estão comendo cinzas, se alimentando de cinzas. É uma loucura fazer isso. Agora, vejam bem, a gente pode falar um monte de coisas sobre essa idolatria mais grosseira, né? Ficar diante ali do toco de madeira, dizendo que aquele toco é o meu Deus. Podemos falar um monte de coisas sobre isso, mas nós podemos estar sendo idólatras sofisticados sem perceber. Porque a idolatria hoje em dia, pelo menos a idolatria que predomina no mundo hoje em dia, ela é de outra natureza. Ela não é concreta, ela é ideias, ela está na forma de ideias. Gosto muito de um irmão que já faleceu, mas que foi um irmão que compôs cânticos, que muitos deles a gente canta ainda na igreja. Sérgio Pimenta, foi missionário de Vencedores por Cristo por vários anos. Pimenta tem uma canção, onde ele diz o seguinte, descrevendo esse problema que eu estou mencionando para vocês, ele diz assim: hoje, postes ídolos não são normais. Aos outros deuses, construções mentais, à própria semelhança de quem edifica, alimentando o culto auto-hedonista. Culto auto-hedonista é o culto do prazer, é o culto do prazer para si mesmo, da vida centralizada em si mesmo. Mas o que é que Pimenta está dizendo nesses versos dessa canção? Ele está dizendo: olha, a idolatria hoje é outra.
As pessoas estão se prostrando diante de construções mentais, as pessoas estão se prostrando diante de ideias, as pessoas estão depositando a sua confiança em ideias, em construções mentais, e isso, quando é feito em lugar do Senhor, é idolatria. E vejam bem, não é menos ídolo do que aquela idolatria grosseira que eu descrevi. No nosso contexto imediato, eu estou me referindo agora aqui à igreja brasileira, à igreja evangélica brasileira, à igreja protestante brasileira, essa igreja que eu amo apaixonadamente, da qual eu faço parte há 45 anos. A igreja brasileira, a igreja evangélica brasileira, se fez, nos nossos dias, culpada de idolatria em duas direções. Aliás, duas direções opostas. Mas a igreja brasileira se fez culpada de idolatria. Me permitam descrever isso para vocês. Um grupo decidiu confiar no poder político, deixando muito claro, através de suas palavras e atos, que para eles só haveria esperança para a igreja se um determinado candidato ganhasse as eleições que aconteceram recentemente. Um grupo decidiu confiar no poder político, como se Deus precisasse do poder de governantes, como se Deus fosse depender da caneta de um prefeito, de um governador ou de um presidente da república para estabelecer o reino de Deus. Meus irmãos, o período em que o reino de Deus mais cresceu na terra, o mundo conhecido de então, foi todo ele evangelizado em 3 séculos. Nesse período, a igreja cristã era uma igreja perseguida pelo poder. A igreja cresce não com a ajuda do poder. A ajuda do poder só traz decadência para a igreja cresce quando ela estabelece os valores do reino de Deus, independente de quem está no poder. É isso, é isso. O nome dessa atitude que eu acabei de descrever é idolatria política. E se eu estou falando com tanta clareza assim, é porque o Espírito Santo quer dar uma oportunidade para quem cometeu esses atos de idolatria, de se arrepender do que fez. Agora, tem um outro grupo. Eu descrevi um só, vou descrever o outro. O outro grupo escolheu depositar sua confiança em posturas intelectuais, em posturas filosóficas, acreditando que só haveria alternativa para a igreja, só haveria esperança para a igreja, se ela adotasse os modos de ser e de pensar do presente século, se ela abrisse concessões para as filosofias do presente século, com a consequente relativização da palavra de Deus. Porque é claro, se você quiser acomodar o evangelho às filosofias do presente século, às filosofias que predominam no nosso tempo, você vai precisar relativizar a palavra de Deus. Vai ter que dizer, bom, então talvez eu não possa entender a Bíblia desse jeito, porque se eu for entender a Bíblia do jeito que parece que a Bíblia quer ser entendida, não posso concordar com esses tais pensamentos que estão sendo colocados. Mas um grupo muito influente, pendeu para esse outro lado. Eu vou chamar essa outra atitude de idolatria intelectual. E me permitam dizer, é pecado de idolatria tão ruim quanto o outro. Não há diferença entre esses dois grupos, são dois grupos de idólatras. São dois grupos que escolheram depositar a sua esperança não na força e no poder de Deus, mas em forças humanas, sejam elas políticas, institucionais, sejam elas filosóficas, em termos de ideias, em termos de programas. O resultado, aliás, me permitam, porque esse primeiro versículo que eu li, ele é muito enfático. Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Homem aqui significa ser humano. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Não interessa qual desses ídolos você adorou, se isso aconteceu com você. Não interessa, você é culpado de idolatria do mesmo jeito. E da mesma maneira, o que Deus quer fazer hoje é te dar uma chance de arrependimento, de sair desse pecado,
de voltar a crer no poder de Deus e deixar de achar que Deus precisa de qualquer coisa além do seu poder para estabelecer o seu reino. Qual o resultado desse tipo de atitude? O que é que acontece quando as pessoas começam a depositar sua confiança não mais no Senhor, mas começam a depositá-la em outras coisas, em ídolos, em ideias, em outras forças? O resultado disso é sequidão. O versículo 6 diz assim: porque será, esse que confia no homem, será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Gente, é isso que sempre acontece quando a igreja se torna idólatra, não interessa qual a idolatria dela, é isso que sempre acontece. Períodos de sequidão começam, períodos de sequidão, nos quais a vida espiritual desaparece, a igreja continua por mera tradição, os projetos humanos na igreja continuam, mas não há vida espiritual. E me permitam dizer, gente, a gente tem que ter consciência disso. Continuar projetos na igreja é fácil. Humanamente a gente faz um monte de coisa, né? Dá para atrair multidões, dá para fazer de tudo, se nós quisermos, a partir da nossa própria força, mas não há poder de Deus, e se não há poder de Deus, não há transformação de vidas, não há conversão, não há libertação, não há aqueles frutos que somente o poder de Deus pode trazer à existência. É isso, períodos de sequidão, nos quais não há vida espiritual, e como diz o versículo 6, quem está nessa situação, não verá quando vier o bem. Eu acho interessante essa passagem, porque uma outra tradução diz assim: não verá quando chegar a floração. Olha que coisa, né? Período de sequidão, mas como era muito frequente na Palestina, dependendo da estação do ano, começa a chover, e aí vem a floração, as flores brotam novamente. O que o Senhor está dizendo aqui é o seguinte: o homem que confia no homem vai viver em sequidão e não verá quando chegar o período da floração. Ele não vai perceber, ele vai continuar ali numa terra seca e estéril. O tempo de florir vai retornar, mas não para quem se encontra nessa posição, confiando no ser humano, no poder humano, ao invés de confiar em Deus. Então a primeira coisa que eu estou tentando destacar para vocês e colocar diante dos olhos e do coração de vocês é isso: a confiança no braço humano nunca é apenas confiança no braço humano. Confiar no poder humano sempre é idolatria, independente de qual seja a natureza desse poder no qual eu vou confiar. Agora tem uma segunda coisa aqui, que é importante também, porque eu queria agora contrastar essa primeira atitude com aquela que é a atitude de quem confia no Senhor. Vamos olhar agora para isso. Até agora o texto tem uma carga negativa muito grande, mas aqui e em vários momentos da vida, a gente nunca chega no positivo se não atravessar primeiro o negativo. Vamos chegar agora no positivo. Como é aquele que confia no Senhor? Veja os versículos 7 e 8. Jeremias 17, 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Vocês estão notando isso, gente? Estamos vendo aqui, o versículo 7 é muito claro, estamos vendo o exato oposto da atitude anterior. Se na atitude anterior era confiar no poder, seja do Egito, seja da Assíria, seja de quem for, não é? Seja a confiança no poder político, seja a confiança na sabedoria humana, na intelectualidade humana, não interessa. Agora nós estamos vendo a atitude exatamente oposta a essa. É a atitude de confiar no Senhor, é a atitude de colocar no Senhor, e apenas no Senhor, a nossa esperança. É isso. Agora vejam bem, o que é confiar? Confiar é depositar fé. Eu queria que vocês percebessem algo aqui que eu acho importante, porque
Não é possível confiar sem ensino. Não é possível confiar sem aquilo que na Bíblia se chama doutrina. E doutrina clara. Vejam bem, o que eu estou tentando dizer aqui? Nós só confiamos em Deus porque depositamos fé naquilo que Deus diz acerca de si mesmo e acerca de nós. É isso. Nós confiamos no quê? Naquele testemunho que o próprio Deus deu acerca dele mesmo e acerca de nós. Se nós não conhecemos esse testemunho que está revelado nas Escrituras, se essas verdades não são compreendidas pela nossa mente, nós nunca vamos chegar a depositar a nossa confiança no Senhor. E aí eu paro para pensar um pouquinho se a idolatria da igreja evangélica, que se manifestou nessas duas direções que eu descrevi, eu me pergunto se ela não tem a ver com o altíssimo grau de ignorância bíblica que a igreja evangélica atravessa no presente. A igreja evangélica não conhece a Bíblia. Há pastores pregando no púlpito que nunca leram a Bíblia inteira nenhuma vez sequer. Há pastores que pegam a Bíblia apenas para usar o texto como pretexto de ensinar aquilo que eles quiserem ensinar. Há gente que não conhece a Bíblia, o povo não conhece a Bíblia. O povo muitas vezes é tratado com doses homeopáticas da Escritura, que não chegam a formar no interior dessas pessoas uma consciência clara acerca da revelação de Deus. E aí eu me pergunto, é de estranhar que o povo idolatre, se o povo recebe uma nutrição bíblica tão baixa, tão fraca por aí? Tem uma coisa interessante que Paulo diz em Romanos capítulo 6, vejam só, Romanos capítulo 6, versículo 17. Paulo escreve: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Interessante o que Paulo diz aqui. Outrora, os romanos eram escravos do pecado, mas eles vieram, pela graça de Deus, eles vieram a obedecer de coração ao ensino que eles receberam, e que Paulo descreve aqui, usando essa expressão, obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Eu quero destacar algumas coisas aqui nesse versículo. A primeira delas é obedecer. Obedecer denota comprometimento da vontade. Já ensinamos aqui, o Anésio já ensinou várias vezes, o ser humano pode ser descrito como mente, coração, ou emoções e vontade. Pois bem, obedecer tem a ver com a vontade, significa um comprometimento da nossa vontade. Eu vou fazer isso, eu vou seguir, eu vou obedecer, eu vou realizar. Agora, não fala apenas obedecer no texto. No texto diz obedecer de coração. Obedecer de coração significa que as nossas emoções também estão envolvidas. Amados, a fé cristã não é algo seco. A fé cristã é algo que demanda o comprometimento de todo o meu ser. E as minhas emoções fazem parte do meu ser também. Então é importante que as minhas emoções também sejam comprometidas nesse meu ato de fé, quando eu creio no Senhor. Agora tem mais aqui, né? Obedecer de coração, as emoções estão envolvidas, obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Do que trata esse último ponto? Trata de conteúdo. Está falando aqui acerca de verdades proposicionais, ou seja, afirmações que a Bíblia faz acerca de Deus, acerca de nosso Senhor Jesus Cristo, acerca de nós, e que nós precisamos aprender. O Evangelho tem conteúdo, gente. Deixa eu dizer uma coisa importante. Hoje em dia, para nós é muito frequente tentarmos descrever, para nós eu digo no geral, né? É o ambiente do nosso tempo, tentar descrever a fé cristã como uma experiência. E de fato, a fé cristã é uma experiência. A fé cristã tem muito de experimental. Nós sentimos Deus, nós sentimos o amor de Deus, Deus trabalha na nossa vida, Deus fala conosco. Muitas vezes as emoções são até comprometidas, são envolvidas em altíssimo grau nas nossas experiências de fé. Então, a fé cristã é uma fé experimental, mas ela não é apenas uma fé experimental, porque hoje em dia tem por aí muita experiência sem conteúdo.
Experiências místicas, experiências de transe, a pessoa tem lá certas emoções, alguma coisa acontece, mas não há conteúdo. A fé cristã é uma experiência, mas que possui conteúdo, e esse conteúdo precisa ser conhecido, esse conteúdo precisa atingir a minha mente. Eu tenho que ouvir certas coisas acerca de Deus, eu preciso entender o que a Escritura nos fala acerca de Deus, acerca da sua santidade, acerca do seu horror ao pecado, acerca do seu amor, acerca da sua graça. Eu preciso ouvir certas coisas que a Escritura tem a dizer acerca de mim mesmo, enquanto ser humano, o meu pecado, a minha rebeldia, a minha desesperada necessidade de um Salvador. Eu tenho que ouvir isso. E eu tenho que ouvir algumas verdades que a Bíblia nos fala sobre a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é Deus e homem, Ele é o sacrifício pelos nossos pecados, nele está a nossa salvação, nele está a nossa esperança. Se eu não digo sim a esses conteúdos, se essas verdades não chegam na minha mente, pode ser que eu passe o tempo tendo algumas experiências meramente emocionais, mas eu não chego àquilo que é de fato a fé bíblica, a fé que o Senhor pretende para todos nós. Então é preciso ter isso em mente, né? Essas verdades entram pela porta da nossa mente, tocam o nosso coração, e aí sim vão comprometer a nossa vontade. Entendem isso? É assim que funciona. Você ouve sobre a triste situação do pecador longe de Deus, e também sobre a enorme porta de salvação que Deus abriu em Jesus. Essa verdade entra em você pela sua mente, mas ela não fica só na sua mente, ela desce até as suas emoções. Você se emociona com isso, isso fala com você, você se identifica com isso, e quando sua mente e suas emoções estão envolvidos, a sua vontade é mobilizada, e ao invés de continuar a viver para você mesmo, você passa a viver para o Senhor, você entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Queridos, confiar é depositar fé. Mas eu só deposito fé naquilo que eu conheço. Eu tenho que saber essas verdades acerca do Senhor, para que essa fé possa operar efetivamente em mim. Porque vejam, o versículo 7, na parte B de Jeremias 17, Jeremias 17, 7, parte B do versículo, diz: bendito o homem cuja esperança é o Senhor. Pode parecer uma coisa estranha o que eu vou dizer, mas o ensino leva à esperança. Se você aprende verdades sobre Deus, verdades sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, verdades sobre você mesmo, essas verdades, esse ensino, vai levar você à esperança. Por quê? Porque você vai depositar confiança no Senhor. E quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor, isso gera esperança no nosso coração. Deixa eu colocar em outras palavras mais claras. Quem confia no Senhor, está certo acerca dele, sabe que ele é confiável, e por isso, sabe que não precisa desesperar, sabe que não precisa viver desesperado, procurando qualquer solução em qualquer lugar, porque você tem um Deus no qual você deposita a sua confiança. Você conhece esse Deus, você aprendeu sobre Ele, você entrega a Ele sua vida, você confia nele, você se torna uma pessoa cheia de esperança. Você já parou para pensar no que significa isso? No valor que isso tem hoje em dia? Quantas pessoas estão gastando rios de dinheiro com lazeres, com atividades, com terapias, tudo porque querem ter esperança, e não tem. A esperança que eles desejam está no Senhor. No Senhor nós podemos mudar de desesperados para gente esperançosa, para gente repleta de esperança. O resultado de uma vida de fé é a capacidade de se manter verde, mesmo durante o período de sequidão. Eu acho impressionante esse detalhe de Jeremias 17, 8, porque o texto não diz que a pessoa que confia no Senhor não vai passar pelo período de sequidão. Não diz isso. O que ela diz, o que a palavra de Deus diz, é que mesmo no período de sequidão,
aquele e aquela que confiam no Senhor não vão deixar de dar frutos. Entendem isso? Não vão deixar de dar fruto. Tem um negócio aqui muito interessante, vejam só. Nós não somos poupados quando o Senhor precisa disciplinar a sua igreja. Deus precisou disciplinar Judá, não precisou? Não foi? Eu não narrei isso no começo? Há algumas semanas atrás eu estava pregando nesse horário à noite lá na galera, e preguei ali para os nossos jovens sobre Daniel capítulo 1. Em Daniel capítulo 1 nós somos apresentados a Daniel, um jovem que talvez não tivesse nem 20 anos de idade ainda, e seus 3 amigos mais ou menos da mesma idade. 4 rapazes criados no temor do Senhor. Olha só, eles eram de um povo, Judá, que tinha abandonado o Senhor. Por causa disso, o povo foi conduzido ao exílio, e esses 4 jovens foram conduzidos ao exílio também. Mas eles eram de uma família piedosa. Prova disso é que os nomes desses 4 refletem todos eles, Daniel, Misaías, Ananias, e eu esqueci o nome do outro agora, desculpem, né? Mas cada um desses nomes reflete uma verdade sobre Deus. Deus é minha justiça, ninguém é como o Senhor. Esses são significados dos nomes desses rapazes. Ora, quem é que dá nomes assim para uma criança? Não é? São pais que têm fé no Senhor, que confiam no Senhor. Então não foi todo o povo de Judá que cometeu idolatria. Teve gente que permaneceu fiel ao Senhor. Mas Deus trata o seu povo coletivamente. Se Ele tem que disciplinar Judá, Ele disciplina Judá inteira. Não tem como tirar fora aquelas famílias que permaneceram fiéis. Isso aqui tem uma relevância muito grande para nós como igreja, porque quando Deus disciplina a sua igreja, Deus também a trata coletivamente. Não foi todo mundo que idolatrou. Não foi todo mundo que foi para um lado ou para um outro, nessa descrição que eu fiz da idolatria. Mas a disciplina do Senhor, que já está vindo sobre a igreja evangélica brasileira, inclui todos nós. Entendem isso? A disciplina inclui todos nós. A promessa, no entanto, é que quem confia no Senhor, ainda que precise enfrentar o ano de sequidão, não vai murchar, não deixará de dar frutos. A metáfora que está usada aqui no versículo 8 de Jeremias 17, é a mesma que o salmista emprega no Salmo 1, versículo 3, onde a palavra do Senhor diz assim, descrevendo o homem justo, em outras palavras, o homem que confia no Senhor, diz assim, Salmo 1, versículo 3, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. É isso. Amados, nós estamos em dias difíceis na igreja. Falo agora especificamente da igreja brasileira, mas eu acho que isso se aplica a outras partes do mundo também. Porque em outras partes do mundo a mesma idolatria foi cometida, nos 2 sentidos também, igualzinho. Nós apenas copiamos aqui o que já foi feito na Europa e o que mais recentemente foi feito nos Estados Unidos também. Basta ver o cenário das eleições norte-americanas para você entender o que eu estou tentando falar. Idolatria é a mesma. Nós estamos em dias difíceis na igreja, e as coisas provavelmente ficarão piores. Desculpa dizer isso. Nós vamos ver nos próximos anos muita gente desiludida por ter depositado confiança nesses ídolos que eu descrevi, dos 2 lados. Essas pessoas vão experimentar uma profunda sequidão espiritual. Algumas igrejas, algumas denominações, algumas comunidades vão desaparecer, vão secar até desaparecer, porque depositaram a sua fé em ídolos, ao invés de confiar no poder do Senhor. E isso vai repercutir sobre nós também, sobre aqueles e aquelas que, pela graça de Deus, não se comprometeram, permaneceram fiéis. Isso vai nos atingir também. Nós vamos ter que lidar com essas pessoas. Vai ser difícil, mas a promessa do Senhor continua sendo a mesma. O Senhor vai nos fazer reverdecer, o Senhor vai nos fazer dar fruto, mesmo durante o ano de sequidão, porque é isso que a palavra dele nos promete.
O homem que confia no Senhor, diz o versículo 8 de Jeremias 17, é como a árvore plantada junto às águas. Me permitam aqui gastar uns minutinhos em algo que eu acho da maior importância. A leitura cristã aqui vai entender que esse ribeiro, junto ao qual a árvore está plantada, esse ribeiro é uma figura para a graça de Deus. Me permitam descrever a graça de Deus agora usando uma metáfora que é de um rio. A graça de Deus é um rio. Vocês sabem de onde flui esse rio? Vou dar duas referências interessantes para vocês. A primeira está no relato da crucificação de Jesus feito por João, capítulo 19 do Evangelho de João, versículo 34. Ali nós lemos que quando os soldados foram tirar os corpos dos crucificados lá, da cruz, dos três, Jesus era um deles, dois ainda estavam vivos, então os soldados quebraram as pernas deles, para que eles morressem mais rápido, e fossem tirados da cruz, mas Jesus, que estava crucificado no meio, já estava morto. E como Jesus já estava morto, as pernas dele não foram quebradas, mas um dos soldados feriu o lado de Jesus, abriu o lado de Jesus com uma lança, e diz o texto, que dessa ferida brotou sangue e água. Só que é uma referência muito clara, sangue é sempre nesse contexto uma referência à obra que Jesus realizou, a obra de Jesus de morrer pelos nossos pecados, e água é sempre uma referência ao Espírito Santo, não é? O Espírito Santo é referido muitas vezes como água. O rio da graça de Deus é um rio de sangue e água. Esse rio flui lá de Jesus, flui do lado ferido de Jesus. Usando uma outra figura, se você olhar Ezequiel capítulo 47, versículo 1, você vai ler o seguinte: o profeta está tendo uma visão sobre o templo restaurado. Ezequiel foi outro profeta que viveu durante o período do exílio, em tempos dificílimos na Babilônia, mas Deus deu a ele uma visão grandiosa do templo que seria restaurado. O que é interessante é que esse templo não é o templo de Jerusalém, porque Deus estava olhando uma coisa muito maior. O templo que está sendo descrito ali nos capítulos 40 a 48 do livro de Ezequiel, é uma referência em primeiro lugar ao nosso Senhor Jesus Cristo, e à igreja que Jesus estabelece a partir da sua morte. Então em Ezequiel 47, versículo 1, a gente lê o seguinte: depois disso o homem que está guiando ele, né, o anjo que está guiando ele, depois disso me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente. E se você continuar lendo o capítulo, você vai ver que a descrição é de um filete de água que está escorrendo ali do templo, mas que vai abrindo caminho e se torna um rio caudaloso lá na frente, um rio que só dá para ser atravessado a nado. Pois bem, esse rio da graça de Deus, vocês sabem, né? O templo, está falando de templo aqui em Ezequiel, João 2 vai dizer que o templo na verdade é o corpo de Jesus. Lá em João 2 Jesus diz assim: destruam este templo e em 3 dias eu o reedificarei. E João depois vai interpretar dizendo, ele não estava se referindo ao prédio que estava ali atrás dele, enquanto ele falava, ele estava se referindo ao santuário do seu corpo. O corpo de Cristo é o templo que Deus construiu a partir da obra de Jesus. O corpo de Cristo, que inclui o próprio Cristo, mas inclui também nós, que segundo diz o apóstolo Pedro, somos as pedras vivas que Deus usa na edificação desse corpo. Esse é o templo. Desse templo flui o rio da graça de Deus. E se vocês olharem as escrituras, vão encontrar algumas referências belíssimas sobre isso. Eu me permito citar algumas aqui. Apocalipse 22, versículo 1, diz assim, aqui é um outro vidente, é João, um anjo também está mostrando coisas para ele, diz o texto, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. É interessante porque por causa
desse rio e de tudo que circunda esse rio que João está vendo, há um clamor belíssimo que ele registra no capítulo 22, versículo 17 do Apocalipse. Diz assim a palavra de Deus: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu estou chegando no ponto que eu queria aqui. Há um rio que flui da obra de Jesus realizada na cruz. Esse rio é o rio da graça de Deus. Todo aquele que confia no Senhor está plantado junto a esse rio. Como diz Jeremias 17, estende para esse rio as suas raízes, e não fica seco durante o ano da sequidão, porque as suas raízes estão bebendo desse rio. Vocês estão compreendendo isso? Toda a vegetação ao redor seca, porque está bebendo de outras fontes, mas essa árvore, esse que confia no Senhor, as raízes dele se estendem para esse rio da graça de Deus, e porque ele bebe do rio da graça de Deus, ele continua com as folhas verdes, mesmo durante o ano da sequidão. Ora, por favor, me permitam, é um dos últimos versículos que eu vou citar, mas me permitam ler esse maravilhoso texto de João, capítulo 7, versículos 37 a 39. Jesus, o contexto é o seguinte: Jesus está na festa dos tabernáculos, a terceira das três grandes festas judaicas anuais, uma festa que devia acontecer mais ou menos entre setembro e outubro do nosso calendário. E essa festa tem um detalhe interessante. Num determinado momento, no último dia da festa, o sacerdote devia trazer para fora do templo um jarro de água, e ele, diante do povo todo reunido, ele deveria virar esse jarro de água e derramar a água no solo. E enquanto ele fazia isso, o sacerdote recitava Isaías capítulo 44, onde a palavra do Senhor diz, 43, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Imagina agora que Jesus está vendo essa cena, e depois de ver essa cena, Jesus se levanta e faz um discurso. Olha só o que diz João 7, 37 a 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Vocês notaram a força da cena? É como se Jesus dissesse: não é essa água aí não, né? Na verdade essa água é só um símbolo. Essa água que o sacerdote está derramando, dizendo: derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca, essa água faz referência a mim. Eu sou essa água, eu sou essas torrentes que podem matar a sede de quem vier até mim e beber de mim. Agora, se você for beber dos rios do Egito, você não vai ter isso. Se você for beber do rio Eufrates, você não vai ter isso. Você precisa beber de Jesus, para que a sua sede seja saciada. João vai depois completar dizendo aqui: isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Irmãos e irmãs, queridos e queridas, esse é o tesouro que está à disposição de todos nós que confiamos no Senhor. Essa é a graça de Deus, que é abundante até para o maior dos pecadores. O que é que diz Jeremias 17:8? Quem confia no Senhor é como a árvore que estende as raízes para o ribeiro. Você tem estendido as suas raízes para Deus? Na nossa tradição evangélica, a gente pode ver aqui, nessa ideia de estender as raízes, uma referência muito clara àquilo que nós chamamos de meios da graça. A graça de Deus tem meios para nos alcançar, para ser efetiva na nossa vida. Quer ver alguns exemplos? Leitura da palavra de Deus, diariamente. Isso é estender as suas raízes para o ribeiro. Oração diariamente, vida de oração. Isso é estender as suas raízes para o ribeiro.
ouvir a palavra de Deus sendo lida e pregada na comunidade, adorar a Deus junto com a comunidade, orar junto com seus irmãos e irmãs, isto é estender as suas raízes para o Ribeiro. Participar da ceia do Senhor, cada vez que ela é celebrada, com a consciência do que você está fazendo, isso é estender as suas raízes para o Ribeiro. Agora me perdoe, se você não tem feito nada disso, se você é um cristão, mas você gasta mais tempo com o Instagram do que com a palavra de Deus, gasta mais tempo conversando futilidades do que falando com o Senhor, se você é daqueles que aparece no culto apenas de vez em quando, me perdoe, mas você vai acabar secando, é o que vai acabar acontecendo com você. Agora, não é isso que Deus tem para você, não é isso que Deus reservou para você, não foi para isso que Deus chamou você. O Ribeiro, na verdade, o rio da graça de Deus, ele está aí do lado, ele é um rio caudaloso, ele é um rio de água da vida, estenda para ele as suas raízes, em nome de Jesus. Eu vou terminar, o meu último ponto é bem sucinto, mas é muito importante. Ele está na forma de uma pergunta. Em qual desses dois grupos nós nos encontramos? Estamos entre aqueles que confiam na força do braço humano, seja qual for essa força? Ou estamos entre aqueles que confiam no Senhor? Calma, não responda ainda. Porque aqui tem uma coisa interessante, importante nesse texto. Essa pergunta que eu acabei de fazer não é uma pergunta simples. Ela requer exame. Por que ela não é uma pergunta simples? Bom, porque lá em Jeremias 17, 9 e 10, a gente lê o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O coração é enganoso. Você pode achar que está confiando no Senhor e pode não estar confiando. Vocês entendem isso? Esse é o perigo. Podemos nos equivocar acerca do nosso próprio diagnóstico espiritual. E se você está com uma enfermidade espiritual e se equivoca acerca desse diagnóstico, você corre um risco enorme. Me permitam compartilhar com vocês aqui, algumas pessoas já conhecem isso, eu já falei sobre isso em alguns contextos. Me permitam compartilhar com vocês a minha própria experiência. Eu acho importante fazer isso, até porque eu falei de dois grupos, e eu não quero que vocês pensem que eu sou como aquele que fala, ai de vós, né? E fico me mantendo de fora, né? Eu fiz parte de um desses dois grupos idólatras. Eu fui idólatra. Esse grupo não começou o ano passado. Esses grupos que eu descrevi, não começaram o ano passado. Não começaram na última eleição, eles são mais antigos. Eu fui de um desses grupos. A minha turma era a turma que escolheu confiar na sabedoria humana, que escolheu confiar na força das filosofias do presente século. Houve um tempo na minha vida e na minha caminhada cristã que eu achei que eu tinha que harmonizar a Bíblia com as verdades do presente século, as verdades, entre aspas, né? Com as filosofias, com o saber do presente século. E aí eu comecei a fazer o seguinte, eu comecei a cortar da Bíblia tudo aquilo que não concordava com o meu ideário das filosofias dos séculos 20 e 21. Não, isso aqui não é palavra de Deus, não, isso aqui é condição cultural da época lá, corta fora. Quando concordava com o meu ideário, eu dizia, não, isso aí é palavra de Deus. Eu vivi assim. E um dia, Deus me confrontou. Um dia Deus me disse o seguinte: você não está sendo honesto com a minha palavra. Porque você chama de minha palavra, de palavra de Deus, só aquilo que concorda com as suas ideias. Mas toda vez que a minha palavra não concorda com as suas ideias, você diz que não é palavra de Deus. Você não está sendo honesto com a minha palavra. Eu me arrependi no pó e na cinza. E eu disse, Deus me perdoa, porque eu fui idólatra. Eu adorei o poder humano, eu achei que o poder das ideias humanas era o que ia edificar a tua igreja. Eu investi a minha vida num falso Deus, num ídolo, e eu me arrependo do que eu fiz no pó e na cinza. Eu me arrependo do que eu fiz.
Todo pecado traz consequências. Eu estou ainda fazendo contatos com pessoas que eu ensinei nesse mesmo caminho errado, e pedindo a elas que se arrependam também. E se você, de repente, que está me ouvindo, quem sabe numa transmissão aí do YouTube, já aprendeu comigo alguma coisa, né, no sentido de relativizar a palavra de Deus lá atrás, e eu te ensinei isso, e eu sei, porque eu sei o que aconteceu com algumas dessas pessoas, né, se com você também o coração esfriou, fica aqui o meu pedido de perdão, e eu quero pedir pessoalmente o perdão a você, porque eu preciso do perdão daqueles a quem eu encaminhei no caminho errado. Vocês estão me entendendo, gente? Desculpa falar desse jeito, mas eu estou abrindo meu coração aqui. Vejam como a coisa chega perto da gente, não é? Não é confortável isso, a gente prefere que o pecado esteja do lado de fora, mas quando nos toca tão de perto, mas é preciso que nós façamos esse assumir das nossas culpas. Eu era idólatra e não sabia, eu achava que estava sendo fiel a Deus, enquanto estava, na verdade, fazendo interpretações erradas da palavra de Deus. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Talvez essa seja a exata situação em que você se encontra hoje. Talvez você esteja frio na sua fé em relação a Deus, e até mesmo sem saber que você está frio. Porque, como eu disse, eu estava sendo idólatra e não sabia, eu achava que estava sendo fiel a Deus. Qual a saída? Se o próprio coração humano é enganoso. Qual a saída? Se nós não temos condições de reconhecer com precisão a nossa própria situação espiritual. Versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Amados, a saída é se voltar para o Senhor. A saída é depender do Senhor, porque Ele é quem esquadrinha o nosso coração. A saída é voltar-se para o Senhor e dizer para o Senhor a mesma coisa que o salmista diz ao terminar o Salmo 139, nos últimos 2 versículos, quando ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É isso. Vamos nos examinar agora. Vamos pedir o auxílio do Senhor e vamos nos examinar. Talvez você esteja confiando em outras coisas e não no Senhor, porque nunca você teve uma experiência de conversão, você nunca teve uma experiência de arrependimento, você nunca teve uma experiência de entregar sua vida ao Senhor. O Espírito Santo diz para você: faça isso hoje, se entregue a mim hoje, creia naquilo que esse homem está dizendo aí, porque ele está falando a partir da minha palavra, é isso que o Espírito Santo está dizendo. Se arrependa dos ídolos nos quais você confiou, se volte para o Senhor, ore ao Senhor, diga: Senhor, eu quero essa verdade, eu quero Jesus, eu nem entendo direito o que é isso ainda, mas eu quero. Faça essa oração, se aproxime do Senhor, e o Senhor vai transformar a sua vida. Essa é uma situação, mas talvez você esteja numa outra situação. Talvez você seja um cristão já antigo, que teve em algum momento uma verdadeira experiência de conversão, mas alguém que, como Judá, abandonou o Senhor em troca de outros deuses. Responda para você, não para mim, qual foi o falso Deus que você começou a seguir e que te levou para a sequidão? Porque é lá que você está, se essa foi a sua trajetória. Qual foi o falso Deus que você começou a seguir e que te levou para a sequidão? Se arrependa disso. Este é o momento de abandonar esse falso Deus e de se voltar novamente para o Senhor. Este é o momento de se arrepender. E há também um terceiro grupo. Talvez você esteja numa situação de sequidão espiritual, por não fazer uso dos meios que Deus colocou à sua disposição para ter uma vida espiritual rica, plena.
Você tem dado mais atenção ao mundo e suas demandas, suas atividades, do que a Deus, as coisas de Deus, a oração, a Bíblia, a comunhão. Eu pregava ontem no retiro dos nossos jovens, e eu falava sobre as cinzas. O sacerdote no tabernáculo deveria diariamente retirar as cinzas que ficavam do sacrifício, do holocausto, aquele sacrifício totalmente queimado, ficavam cinzas ali, e o sacerdote tinha diariamente que retirar aquelas cinzas e levar aquelas cinzas para longe. Tem muita coisa na nossa vida, e aliás, por quê, né? Por que era preciso retirar as cinzas? Se você manter as cinzas ali no altar, as cinzas vão acabar sufocando o fogo. O fogo precisa de ar circulando para poder continuar queimando. O acúmulo de cinzas sufoca, apaga o fogo. Será que não tem cinzas demais na sua vida? Aquilo que você anda lendo, aquilo que você anda vendo, aquilo que você anda assistindo, as pessoas que você anda encontrando, as coisas que você não está fazendo, por exemplo, buscar a Deus, estar com os irmãos. Vocês estão entendendo como essas coisas podem sufocar você? Talvez isso tenha levado você à sequidão. O convite do Senhor para você é um só hoje. Peça a Ele para aquecer o seu coração. Peça a Ele para aquecer o seu coração, e Ele vai fazer isso. E eu te digo, a partir de hoje, a partir desse momento, seja diligente, praticando as coisas que tornam a sua vida espiritual mais viva, e se afastando das coisas que esfriam o seu coração. Fique em pé comigo, por favor. A gente sabe com muita clareza que Deus ouve as orações de todos os seus filhos. Ele vai ouvir a sua oração se você hoje se converter a Ele, entregar a vida a Ele. Ele vai ouvir a sua oração se você for se arrepender dos seus atos de idolatria. Ele vai ouvir a sua oração se o seu caso é esse, de ter sufocado a sua vida espiritual com uma série de coisas, e hoje você está nesse estado de frieza. É o Senhor quem aviva o nosso coração. Ele fez isso comigo. Eu não poderia avivar meu coração. Meu coração estava mais apagado do que aquela churrasqueira que ninguém usa há 6 meses. O Senhor acendeu o fogo no meu coração de novo. Você crê que Ele é capaz de fazer isso com você? Você crê nisso? Eu quero orar por você então. Não vou fazer nenhum apelo. Isso é entre você e Deus. Agora, entre você e Deus, você sabe do que você precisa, e diante de você está o caminho que você deve adotar. Pai, obrigado, porque nós podemos depender do Senhor. Não podemos criar em nós emoções, sentimentos e reações. Não podemos tornar o nosso coração um coração quente, um coração apaixonado pelo Senhor. Só o Senhor pode fazer isso por nós. Nosso papel, o que nós podemos fazer, é alimentar esse fogo que o Senhor acender dentro de nós. Alimentar esse fogo diariamente, com a palavra, com a oração, com a comunhão, com a adoração. O que nós podemos fazer é não permitir que as cinzas da vida sufoquem esse fogo que o Senhor acendeu em nosso coração. Mas Pai, acender esse fogo, é só o Senhor que pode fazer isso. E eu oro pelos meus irmãos e irmãs agora, pedindo, Pai, que aquele que nunca teve uma experiência de conversão, seja encontrado pelo Senhor agora, em nome de Jesus. Regenera-o, leva-o ao novo nascimento, ao arrependimento, à conversão. Eu oro, Pai, por aqueles que, na ilusão do seu coração enganado, se entregaram a outros deuses, incluindo esses deuses abstratos do nosso tempo, a política, a filosofia. Pai, vê o arrependimento nos seus corações agora, e em nome de Jesus, tira esses irmãos e irmãs dessa situação de sequidão. Traze-os agora para um novo tempo, um tempo de reverdecimento pela Tua graça, Pai. Toma aqueles que esfriaram por desleixo, por deixar de lado as coisas do Senhor. Aquece esses corações agora, Pai, com o poder do Teu Espírito, e que a vida desses meus irmãos e irmãs mude a partir de hoje, para a glória do Teu nome, Pai.
em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, amados, em nome de Jesus. Amém. Gente querida, aquela lição que a gente sabe, muitas vezes a gente vê tanta coisa errada na vida da gente, queremos mudar e quer mudar tudo de uma vez. Vai a dica, dá um passo primeiro. Qual o primeiro passo que você pode tomar? O que você pode começar fazendo hoje já, talvez antes de dormir, talvez você que não ora tanto tempo, uma oração simples que você comece a fazer antes de deitar, que já aquece teu coração. Ou amanhã cedo, logo você se levantar, uma leitura das escrituras. Está frio pra caramba, a gente quer ficar mais tempo na cama. Não, acorda 10 minutinhos mais cedo, só para você ter uma leitura, de pouco em pouco, um ponto de cada vez. Faz uma leitura da Bíblia, faz uma oração, canta um cântico novo para Deus. Seu coração começa a se aquecer, a tal ponto em que você vai começar a ter experiências grandes com Deus. Aí você se acostuma de novo. Alguns de vocês ficaram muito tempo, talvez levam muito tempo para vir a uma reunião da igreja. Vocês vieram hoje, muito bom, vem na próxima, depois na outra. Alguns de vocês muito tempo não estudam as escrituras. Terça-feira, ao vivo, no nosso canal do YouTube, tem o Dia da Quê. Vai lá, assiste uma vez, reserva aquele horário para isso. Um passo de cada vez. Tenho certeza que você vai aquecer teu coração. Teu coração aqueceu? Começa a revisar. Revisa estas palavras que Deus deu hoje aqui para nós. Deixa Deus aquecer o teu coração de novo. Tenho certeza que você vai ter uma semana bem diferente. Que Deus abençoe você. Meu querido, boa semana para você. Deus abençoe. Vá em paz. Até domingo que vem. Deus abençoe vocês.